Lá, 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 lá. Olá, meus amigos! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu, no seu, no nosso canal Isailton Flá, o canal que chegou para ficar. Desde já agradeço a sua audiência e a sua paciência. Vamos estar aqui passando para vocês um raio-x Corinthians e Flamengo, de Flamengo e Corinthians. Também vamos estar aqui falando do jogo de amanhã, da provável escalação. Vamos estar falando aqui disso e muito mais. Mas antes de iniciarmos aqui, eu peço para você que não é inscrito em nosso canal, humildemente, aqui eu e você, papo aqui de dois amigos. Você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sino de notificação. E vamos todo mundo aí amassar esse like, dar o joinha e fica comigo aqui até o final do vídeo e logo após deixa os seus comentários. Vamos com tudo. Felipe Luiz é o jogador com maior média de passes no último terço do campo no Brasileiro. Segundo dados levantados pelo portal SofaScore, o camisa 16 do Flamengo concede em média 20,58 passes corretos no setor ofensivo. Logo atrás dele, quem aparece na lista é o volante também do Flamengo, Thiago Maia, com 18,5 dos passes. Com os dois na liderança, fica ainda mais evidente o estilo de jogo e ofensividade do nosso Mengão. Muito bem, é muita qualidade nesse time. O Flamengo criticou aí publicamente o gramado do Maracanã, né? O gramado tava aí muito feio. Muita gente falava aí que parecia aí um pasto. Isso tudo aconteceu no mês de setembro e a empresa que cuida da manutenção do lado local, a Greenleaf, acho que é assim que pronuncia, Greenleaf, optou por substituir por completo o gramado do Maracanã. Porém, visualmente, pouco mudou. A gente olhando assim, tá a mesma coisa, o pessoal jogando, a bola quicando. Visualmente, assim, pra gente de fora, vi melhoras. Em entrevista na GE, Pedro comentou sobre o assunto, sobre a situação do gramado do Maracanã. Abre aspas. O gramado não está muito bom, mas deu uma melhorada em relação ao que estava antes da troca que fizeram. Ainda dá para melhorar um pouco, mas estamos dando o nosso melhor dentro de campo. Aqui para nós esse gramado, sei não, viu? Trocou o gramado, mas para mim tá a mesma coisa. Eu tracei aqui um raio-x nos confrontos entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo leva aí uma certa vantagem nos confrontos entre Flamengo com o Corinthians. Na disputa, no confronto entre os dois, o Flamengo marcou 158 gols e o Corinthians 147. Então o Flamengo aí com 11 gols a mais marcado. Os dois times se enfrentaram aí em partidas oficiais 116 vezes. Se enfrentaram no Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Torneio Rio-São Paulo e o Robertão. Então eu vou falar de cada um aqui, a quantidade de jogos e as vitórias de cada um. No Brasileiro, o Flamengo e o Corinthians se enfrentaram 67 vezes. O Corinthians ganhou 41 uma vez, teve 21 empates e o Flamengo ganhou 44 vezes. Isso no Brasileiro. Na Libertadores foram poucos jogos, só apenas 4. O Corinthians ganhou uma, teve um empate e o Flamengo ganhou
2. Também Flamengo leva vantagem. Em todas as competições o Flamengo leva vantagem. Quer dizer, quase todas. O Flamengo só não leva vantagem em uma competição que eu vou falar aqui agora. Copa do Brasil. Tiveram aí 6 jogos no confronto dos dois times. O Corinthians ganhou 2, teve um empate e o Flamengo ganhou 3. O Flamengo leva aí a vantagem também. Supercopa do Brasil. Jogaram só uma vez. E aí o Corinthians levou a vantagem, ganhou. Torneio Rio-São Paulo. Foram 24 partidas, 11 vitórias do Corinthians, nenhum empate e o Flamengo venceu 13. E no Robertão, tiveram aí 4 partidas. O Corinthians venceu 2, teve um empate e o Flamengo venceu 1. Então o Corinthians levou a vantagem em duas competições, na verdade. Supercopa, que só foi uma partida e o Corinthians ganhou. E no Robertão, que tiveram aí 4 jogos e o Corinthians ganhou 2, um empate e uma derrota. Eu fiz também aqui um levantamento das partidas como mandante. Como mandante no Brasileiro, na verdade, o Corinthians teve 55 partidas no total como mandante, nos jogos oficiais. Dessas 55 partidas como mandante, o Corinthians jogou 32 vezes em casa pela disputa do Brasileirão. Ganhou 14 vezes, 10 empates e o Flamengo só venceu 8. Na Libertadores, foram 2 disputas nos domínios no mando de casa do Corinthians e uma vitória para cada lado. Na Copa do Brasil foram 3 jogos. O Corinthians venceu 2 e o Flamengo venceu 1. Supercopa, um jogo único, foi o jogo que o Corinthians venceu. E o jogo foi lá justamente na casa do Corinthians. Torneio Rio-São Paulo, 14 partidas. O Corinthians venceu 10 e o Flamengo só venceu 4. Robertão, foram 3 partidas, uma vitória, um empate e uma vitória para o Flamengo. Uma vitória para o Corinthians, um empate e uma vitória para o Flamengo. Então, aí no domínio, na casa do Corinthians, o Corinthians conseguiu aí ter um aproveitamento de 53%. Então, um aproveitamento bom. Agora, o Flamengo jogando em casa contra o Corinthians. Foram 51 partidas dentro de casa, o Flamengo mandando como mandante. Dessas 51 partidas, 35 pelo Brasileiro. O Flamengo venceu 17, 8 empates e o Corinthians venceu 10. Libertadores, foram 2 partidas, o Flamengo venceu um empate e o Corinthians não venceu nenhuma. Copa do Brasil, foram 3 partidas, o Flamengo venceu 2 e empatou 1. O Corinthians não venceu nenhuma. Torneio Rio-São Paulo, foram 10 partidas, o Flamengo venceu 9 e o Corinthians só venceu 1. Nenhum empate, né? Robertão, foram só uma partida lá no domínio, na casa do Flamengo, e o Flamengo não venceu. O Corinthians leva uma vantagem aí nessa partida, porque a única partida que teve o Robertão na casa do Flamengo contra o Corinthians venceu. Muito bem, esse aí é o raio-x que eu trouxe aqui para vocês. Também eu tenho aqui a provável escalação do Flamengo e tenho a provável escalação do Corinthians. Deixa eu passar aqui. Corinthians, ó. Provável escalação do Corinthians. No gol, Cássio está de volta depois de cumprir suspensão. Tem aí, pode ser que entre Cássio ou Walter. Por quê? Porque Walter treinou aí entre os titulares. Mas Cássio aí, pela grandeza, eu aposto que deve ser Cássio. Então, Cássio, Fagner, Marlon, Gil, Lucas Piton, Xavier, Otero, Matheus Vital, Camacho, Everardo e Bocelli.
O argentino Bocelli, pela primeira vez, vai começar aí atuando como titular. Ele vai substituir Jô, que tem uma lesão na panturrilha esquerda. Jô está de fora. Aí o Corinthians terá 3 desfalques para essa partida. Jô lesionado, Ramires e Bruno Mendes suspenso. E aqui o Flamengo saiu a lista dos relacionados. Vamos lá, os relacionados do Flamengo. Relacionados: Bruno Henrique, César, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gabriel Noga, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, Léo Pereira, Lincoln, Matheus Tuller, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Ramon, René, Thiago Maia, Vitinho e o Ilharão. Esse aí é o time que foi relacionado, os jogadores que foram relacionados. Aqui, se vocês observar, Everton Ribeiro foi relacionado. Então, Everton Ribeiro passou no teste hoje, foi reavaliado e estará à disposição do treinador. Vamos ver se ele vai ser titular. Acredito que a disputa aí deve ficar entre ele e Diego. Mas se ele tiver 100%, com certeza ele vai ser o titular. Eu tenho aqui a pré-escalação do Flamengo, a provável escalação aqui do Mengão. Vou passar aqui para vocês. A provável escalação do Flamengo. Provável escalação do Mengão. Hugo, novamente aí no gol. Isla, Gustavo Henrique e Natan. Felipe Luiz, Ilharão, Gerson, Everton Ribeiro ou Diego, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. O ataque com força total, quer dizer, com exceção de Gabigol, que está lesionado, mas força total, Pedro, que a vem aí jogando, e Bruno Henrique, que a vem jogando aí nas últimas partidas. A rodada aí, o jogo será neste domingo. Olha, presta atenção para você que está meio perdido aí, onde é o jogo, como é que vai ser. O jogo será amanhã, nesse domingo, às 16 horas, na Arena Neoquímica, lá em São Paulo, no estádio do Corinthians. Jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão e será transmitido pela TV Globo, pela Premier, para todo o Brasil. Na Globo será narrado o narrador e a narração vai ser de Kleber Machado e comentários de Casagrande e Júnior. E na Premier vai ser aí a narração de Everaldo Marques, comentário de Pedrinho e de Maurício Noruega. Muito bem, meus amigos. Amanhã estarei aqui fazendo o pré-jogo e depois da partida estarei aqui fazendo um pós-jogo. Estaremos de volta a qualquer momento, assim que tiver qualquer notícias surgirem aqui. Muito bem, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação, amassa esse like, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, aí nos seus Face. Vamos aí divulgar o nosso canal. Estou quase chegando na marca de 1000, faltando pouquinho para 1000. Então, vamos aí, você que é inscrito, tem sempre uma pessoa do lado que não está inscrito, você está inscrito. Sua esposa não está inscrita, pede para ela se inscrever. Você está inscrito, seu marido não está inscrito, pede para ela se inscrever. Seus filhos, seu pai, sua mãe, seu tio, seu amigo, enfim. Vamos ajudar aí o nosso canal a crescer. Muitíssimo obrigado, fique com Deus. Aqui é Isailton Flá, aqui é Flamengo.